Pra você é a mesma coisa? Ih, cara, você tem... É sempre uma buchinha que você tem que resolver. Você criar um podcast com intenção, intencional, que tem futuro. Experiências que te marcaram, Ivan. O cara tá um ano inteiro esperando aquele momento, cara. Tá jogando na tua mão uma responsabilidade de transmitir aquilo pro mundo. São Paulo, sala comercial. Qual o custo de aluguel? É indescritível, assim, essa sensação de entrar no carro, sentar e falar, cara, deu tudo certo. O que você, na sua visão profissional, vê para curto, médio e longo prazo? A pessoa que começa a fazer um podcast, ela acha que em 2 meses ela vai estar rica. Não vai, cara. Não é tão rápido assim. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Estúdio Cast, um podcast dedicado a mostrar um pouco mais dos bastidores do mundo audiovisual, dos estúdios, das produtoras de podcast pelo Brasil e talvez pelo mundo, tá? Mas isso é coisa que logo mais a gente chega lá. E hoje eu tenho o prazer de estar na casa de um cara que eu admiro muito, que está aqui comigo, na casa dele, literalmente, no estúdio dele, Estúdio 13, meu amigo Ivan. E aí, Ivan? Christian, pô, Como é que você tá, cara? Que honra estar aqui fazendo parte do primeiro, né, cara? Com certeza vai ser o primeiro de muitos. Vida longa aí ao teu projeto. Obrigado, cara, Ivan. Eu fico muito feliz. Ajuda muito. Mesmo em estar aqui, em você ter aceitado o meu convite de Vamos lá. Você me permitiu vir aqui. Isso é muito legal. E eu quero mostrar, Ivan, pra galera realmente quem é o Ivan. Vamos dar uma espremida aí, puxar Boa. A história do Ivan, carreira, são 23 anos de carreira no audiovisual, muita produção realizada e vamos então entender um pouco mais no decorrer desse episódio. Mas agora, galera, você que vai ficar até o final desse episódio, você vai ver um tour desse estúdio em detalhes, onde você vai conhecer mais sobre o Estúdio 13, sobre tudo que o Ivan, faz aqui, as produções, os equipamentos, para que você venha conhecer em detalhes esse espaço e até mesmo você que quer gravar nesse estúdio, você vai conhecer todas as possibilidades aqui. Agora, Ivan, bora lá então? Bora para esse conteúdo? Vamos junto. Ivan, me conta um pouco mais da tua história, cara. Quem é o Ivan? Como é que você começou no audiovisual? Faz 23 anos, já falei 26, isso. Na verdade. 26? Comecei em 99. Uau, foi meus primeiros trabalhos mesmo. Me sabotaram aqui, isso. Não sei de onde é que saiu 23, me perdoe. Não, eu comecei em 1999, então Sim. eu entrei na faculdade em 2000, foi quando a gente abriu a produtora, mas eu já tinha feito alguns trabalhos com relações, mas a imagem faz parte do meu universo desde muito cedo, né? Inclusive, pô, aqui atrás de mim aqui tem a câmera, que né, cara? Legal! Que meu pai filmou a nossa infância toda. Essa não é a Super 8? Super 8, Uau. Negativo, né? Era um rolinho de negativo que a gente colocava ele aquele aqui. Aquele pequenininho. E era 3 minutos por cada rolinho, né? Então... 3 minutos, Ivan? 3 minutos, 3 cada minutos. Rolo. Me perdoe e tal. Eu não conhecia, eu não tive contato a fundo com esse mundo a galera antigo. Que hoje usa cartão de 256... Não é? Não faz ideia do que é um rolo de 3 minutos. 3 minutos de gravação e já era uma vida. Exato. Hoje já tem um celular, tem câmera, cartão de memória que dá pra ficar 5 horas, 10 horas gravando. Pois é, cara. Que incrível, E aí, Ivan. ali, cara, eu era muito pequeno e eu via, né, cara, meu pai filmando e minha mãe tinha uma câmera fotográfica. Era uma câmera linda, cara. Eu tenho ela até hoje, da Nikon. Eu roubei da minha mãe essa câmera, que é uma câmera da Nikon, que é uma câmera preta, assim, cara, toda manual, né, cara, de negativo. E eu, com 12 para 13 anos, eu achei essa câmera no armário da minha casa. E comecei a fuçar nela e, cara, minha mãe falou, pô, você gostou desse negócio? Vou pagar um curso para você. E fui fazer um curso, cara, e era uma jornalista que dava o curso. Sim. E era um curso na Lapa, né, um bairro aqui de São Paulo. E eu ia para lá, pô, com 13 anos, minha mãe que tinha que me levar e ficava lá fora me esperando. E a galera do curso era só a galera de 40, 50, e de repente entrou eu lá, né, 13 anos, com minha camerona linda, cara, minha câmera era maravilhosa. Os caras olhavam para minha câmera e falavam, mano,
Você é playboy! Moleque, Isso aí é... velho. Moleque com 13 anos tem uma câmera dessa, velho. A gente tá aqui, cara, tipo... Que e era muito isso? legal, assim, porque ali pra mim foi realmente ali que eu entrei pra esse mundo das imagens, né, cara? Então... Você tinha? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Será que tem alguma Pois conexão é, com isso tá aqui? vendo? O Estúdio 13 tem muito a ver. A gente vai chegar lá na história da Muito da bom, 13, muito né, bom. cara? Mas, cara, pô, a imagem foi me acompanhando, né, cara? E meu irmão, mais velho, da ciência da computação, então eu sempre tive computador em casa. A gente teve o MSX, aí, cara, Legal. a gente começou nos computadores que o joguinho era fita cassete. A gente jogava jogos... Não era em nem disquete. Não, em fita cassete. Não me pergunte como... Mas eram fitas cassete. Fita cassete. Você dava play na fita cassete plugada no E computador. rolava um sistema E aquilo ali. era um jogo. Era um jogo. Uau. Era um negócio absurdo. Então, com essa facilidade do meu irmão, eu fui curtir também o lado do computador, de software, né? Paintbrush. Quando surgiu o Paintbrush, eu, cara, já dominava o Paintbrush. Meu irmão me ensinou a usar. E na época, aqui eu vou assumir minha idade, né, cara? Mas na época tinha um jogo, quem gosta de game, tinha um jogo da NASCAR, que você podia pintar os carros. E, Perfeito. cara, pintando os carros, eu aprendi design de imagem, cara. Eu aprendi Foi o primeiro contato com camada, design. a noção de camada. Eu pintei primeiro, depois se eu pintar por cima o layer, então tá na frente. Qual que é o layer que vale? É o Muito que... bom. Cara, foi pintando carros da NASCAR, que a gente jogava, a gente era muito fã do jogo e você podia personalizar o teu carro. Então ali para mim foi um grande aprendizado, assim, cara, até realmente me influenciar ao ponto de escolher uma faculdade que tivesse mais a ver, né? Porque na época não tinha opções de faculdades ligadas a filmagem, a cinema. Tinha, se eu não me engano, um curso na FAAP, sim, que era de cinema, que já tinha... Mas fazia um muito tempo. escasso. Mas Algo era assim... escasso, depois que eu fiz faculdade, aí foi surgir multimeio, foi surgir outras, própria faculdade de fotografia, né? Hoje de audiovisual. Mas na época eu fui para publicidade. Porque, pô, eu achei que meu conhecimento com imagem, meu conhecimento com tecnologia, talvez a publicidade possa ser interessante. Mas eu tive um baque, assim, logo no começo, logo que eu entrei na faculdade, fui fazer estágios, né? E aí fui na DM9, fui, enfim, algumas das grandes agências de publicidade. E, cara, eu olhava para aquela galera e eu não conseguia me identificar com eles, sabe? Tipo... O rolê da publicidade, não sei exatamente o que foi, mas ele me desanimou. E eu falei, cara, não é publicidade exatamente o que eu quero. Mas, na faculdade de publicidade, eu reencontrei um grande amigo também, de adolescência, que estava lá e ele estava começando a fazer videoclipes. Né? Entendi. E aí, então, a faculdade, para mim, serviu o network. Pro networking. Foi o network. Né? Você não fez, então, você não completou a cadeira de... Me formei, Sim. Eu sou formado, mas eu nunca trabalhei como publicitário. Nunca atuou como publicitário. Nunca atuei como publicitário. Compreendi. Já logo no primeiro ano da faculdade, eu já abri minha produtora. Então, na real, para não falar que eu nunca atuei como publicitário, no primeiro ano a gente abriu uma agênciazinha que foi um embrião. Pra definir que não era esse o caminho. Pra realmente ter certeza que não era isso. A gente passou uns 6 meses atendendo, fazia site, fazia foto para cliente, enfim. Era uma pequena agência, chamava Grupo Explora, eu lembro até hoje. Grupo Explora. Grupo Explora. Que sensacional. E o Thiago, Agora, que é esse cara que depois me levou para o audiovisual, estava com a gente nesse Grupo Explora. Então foi dali que surgiu todo esse rolê. Assim. E aí começou esse mundo de produção, de criação, vamos lá, de conteúdo. Já é conteúdo, né? Publicidade, querendo ou não, é conteúdo. A gente fazia seja em imagem, a gente seja fazia em vídeo. videoclipe e nem tinha ainda o YouTube, se eu não me engano, cara. O YouTube foi surgir logo, ou pelo menos se popularizar, foi depois. Quando surgiu o YouTube, a gente já tinha alguns vídeos, videoclipes gravados, mas a gente fazia videoclipe para ser exibido na MTV. Então, a ideia era trabalhar com as bandas e a gente trabalhava mais com a galera do hip hop aqui de São Paulo. Então, a gente fazia videoclipe de rap em cinema, né, cara? Que era, assim, uma parada só a galera do rock. Racionais, obviamente, tinha feito já clipe em cinema.
Você Mas fez clipe com Racionais. eu fiz clipe com o KLJ, do Racionais em si, a gente não fez, mas a gente já fez clipe do KLJ, já fez documentário em que a galera do Legal, Racionais segura participa. essa aí, porque A isso é gente massa. chegou lá. Isso eu quero saber mais. Agora, Ivan, como é que começou? Você começou com a 13 Produções. Isso. Não era Estúdio 13 Não, ainda. o estúdio surgiu agora. Há quantos anos atrás foi a 13 Produções? A 13 foi em 2000. A 13, Ano 2000? Ano 2000. Foi no meu primeiro ano de faculdade. Foi nessa que eu conheci o Thiago. Aí o Thiago, na época, ele tinha produzido um clipe de um grupo de rap que chama Facção Central. Sim. E, na época, em 2000, o clipe deles foi censurado pela MTV. Acho que, se eu não me engano, foi um dos únicos videoclipes que foram censurados aqui no Brasil. Porque diziam que o clipe era uma apologia ao crime, porque era um outro mundo, era um outro dali, da periferia, cenas uma outra reais, época também. E esse clipe fez um barulho, e o Thiago, na época, falou: eu queria muito exibir esse clipe na faculdade, cara. Porque ele foi censurado, ele não pode ser exibido na MTV e tal. E aí eu, junto com ele, articulei com a professora da aula de uma das matérias lá, não lembro exatamente qual, que eu falei: cara, ó, o cara ali trabalha com videoclipe, o clipe dele foi censurado, e, pô, vamos exibir o clipe aqui. E aí a professora, pô, vamos, né? Pegamos o telão e tal, fizemos uma exibição na classe. E aí, logo depois disso, ele me chamou, porque já existia a 13 Produções, mas não como empresa. Era aquele começo era um grupo de amigos, na verdade, que a gente fazia. Nada formalizado ainda. Eles tinham feito esse primeiro videoclipe, que não era pela 13, foi por uma outra produtora. E quando eu entrei, eles tinham acabado de produzir o primeiro videoclipe da 13 Produções, que também foi feito em cinema, o clipe do Código Fatal, do amigo Lakers, que até hoje é meu irmão de vida aí. Perfeito, Ivan. Agora eu te pergunto, experiências que te marcaram aí nessa época, Ivan? 16 cara, anos atrás. Não? Não, 26 anos, desculpa. anos atrás. 25 anos atrás, isso aí. Experiências que te marcaram, Ivan? Cara, pra mim, assim, o que pra mim me marca muito, assim, cara, foi realmente essa nossa iniciativa de abrir uma produtora, né? Porque na época eu comecei a trabalhar com o Thiago trabalhava como assistente de locação. Uhum. Então, o que eles precisavam? Tinha um cara, que era o Fábio, que ele era produtor de locação. Então, todas as publicidades gravadas aqui em São Paulo praticamente passavam por ele. Então, chegava o briefing das agências e a galera falava assim: eu preciso de um lugar assim. Esse cara era o cara que falava: eu tenho uma mansão, não sei aonde, que é assim. Eu tenho um parque, aqui, não sei lá. aonde, que era assim. Então, era uma função que o Thiago fazia assistência para esse cara. E esse cara começou a precisar de imagens, ele começou a precisar de fotos. Então, o Thiago sabia que eu fotografava, o Thiago falou: Ivan, trabalha para esse cara fotografando as locações que ele atende. Porque não tinha uma pasta com PDF. Era foto física. Então, cara, ele me dava rolos de negativo, certo, mandava o motorista me pegar na minha casa e falava: você vai passar numa mansão no Morumbi, depois você vai para a praia fotografar a praia tal, depois você vai fotografar o campo de não sei o quê, depois você vai fotografar... Enfim, eu fotografava lugares bonitos que poderiam ser usados em publicidade. E aí eu já tinha que fazer a primeira ponte de pegar o contato, de perguntar quanto que o cara cobraria. E aí eu passava isso pro cara e ele tocava. Então, como eu sabia fotografar, por conta de lá, nos 13 anos, ter feito um curso de fotografia, eu peguei esse trabalho. Então, eu fazia só a parte de pesquisa pro cara. Ele me comprava, eu lembro até hoje, ele me dava todo dia... me dava 5 rolos de negativo, 36 poses em cada rolo. Então, eu tinha 5 rolos de negativo, a gente usava um rolo em cada casa. Então, cada lugar que eu ia, eu tinha 36 fotos para fazer. Sim. E não podia errar, porque, pô, se eu errasse ali 5, já não era, eu ia ter só 30. Queimou. Lascou. Então, assim, era muito legal, assim, cara, que eu adorava fotografar. E foi ali que começou. Só que a 13 em si surgiu nessa pegada do Thiago Bambini e do Pedro Caldas. Foram os dois que realmente começaram antes de virar empresa. E aí eles me chamaram para fazer parte da 13.
Perfeito. E aí, quando eu entrei, que a gente foi realmente falar, cara, vamos abrir empresa, vamos tirar a CNPJ. Formalizar, deixar tudo direitinho. Vamos fazer um site, vamos fazer... Ali que realmente começou. Eu entrei no segundo videoclipe que eles tinham produzido, né? E aí tem esse lance do 13, né? Do número, né? O que é isso? Exato, né, eu queria entender mais. Você Hoje falou em que dia, com 13 anos, já tem uma conexão aí. Hoje em dia tem uma relação política, né, cara, com esse número, né? Por conta, enfim, de PT Tem e a tal. ver? Não tem a ver, não é isso. Obviamente, eu tenho tendências de esquerda e para mim é legal porque tem a ver com conceitos que eu gosto, mas com a tua visão de mundo, perfeito. Na época era uma gíria, né? Era uma gíria do que era os 13, era os moleque doido, era aqueles doidos lá, tá, os 13. Né? Era um pouco desse lance dessa gíria com relação paulista, ao número. Gíria paulista. Aqueles moleques são 13. Né? Caraca, Porque 13 é o número do doido. Tem um negócio quando tem, não sei se é exatamente. Entendi. Tem uma relação do 13 com a doideira. E a gente era os moleques, velho. Pô, entrando na facu, a gente era meio doido mesmo. E eles já tinham esse conceito, né, cara? E aí, quando a gente fazia clipe pra MTV, precisava assinar o nome da produtora. E aí, por isso que surgiu, né? E aí, depois de um tempo, a gente começou a atender o mercado corporativo. E aí, pegava meio mal, né? A gente falar que a gente era os moleques muito doido e tal. E aí, surgiu uma história fake, que a gente, por muito tempo, disseminou essa história, que era o lance que o 13 tinha a ver com o 13º Cavaleiro do Rei Arthur, né? Que tinha lá, ele tinha 12 cavaleiros. Ok, perfeito. E aí, ele resolveu abrir a vaga para um 13º Cavaleiro, mas tinha que ser o cara mais honrado, o cara mais guerreiro, o cara mais não sei o quê. Então a gente usa esse papo de que a gente, nós somos quando tá com a galera quando tá com os dois, institucional, o papo é essa história aí. Bom, não, perfeito. Vamos lá, é imagem. Exato. Correto? É imagem. É imagem. A gente já entendia isso lá atrás, a gente, não poder falar que é porque a gente era uns moleque muito doido e que por isso que a gente resolveu. Então, disso foi tendo outras histórias, né? Eu entendo, Ivan, que é uma carreira incrível, tá? Você vem da música, do clipe. Cara, quantas produções? A título de curiosidade, de clipe, que você diria assim, cara, quantas produções eu poderia dizer que o Ivan fez? Cara, de videoclipe eu diria aí uns 25 videoclipes. Cara, DVD de banda aí eu chutaria também uns 20. Dá nomes, cara, eu por fiz gentileza. DVD, por exemplo, DVD, né? Vamos falar de DVD. Acho que a banda mais conhecida que eu fiz foi do Nat Roots, banda de reggae lá de Brasília. Aí eu fiz o DVD do Alma Jam, que também é uma banda de Brasília. Fiz o DVD do DFC, que é uma banda de punk rock. Aí eu comecei a entrar num rolê também muito relacionado com música, mas uma música mais underground, né? Então a minha carreira com trabalhos de audiovisual relacionados à música tem muito a ver com o cenário underground. Então é o hip hop, é o reggae, é o punk rock, né? Então, tem muito a ver com isso, assim, cara. Então, eu fiz documentário do Agrotóxico, né? Que é uma banda de punk rock aqui nacional. Do Caramba, Flick, que legal! Né, cara? Agora, isso trouxe conexão com o mundo das lives? Com certeza. Com o mundo da transmissão ao vivo também? Com certeza. Porque, cara, a gravação de um DVD... A estrutura que eu levo é praticamente de uma transmissão ao vivo. Porque eu preciso ter o corte. Perfeito. Às vezes eu nem faço o corte. Tá? Grava todas as câmeras. Eu gravo tudo, mas eu tenho que dirigir esses caras. Eu tenho que ver, eu tenho que ter o multiview. Perfeito. Então, muitas vezes a gente levava a switcher só para dirigir. Só para poder ver só o que pra todo ter o mundo preview, tá fazendo. né? O multiview de todo mundo. Pra ter ali, eu vendo, o câmera 1 tá muito parecido com a câmera 3. Ô, câmera 1. Câmera 1, faz fecha isso. mais, você tá igual a 3. A grua, faz tal faz o movimento agora no final da música, faz o movimento no começo da música. Legal. Então a gente tinha toda uma estrutura de ponta de câmera até a House Mix, que praticamente era uma estrutura de transmissão ao vivo. Só não ia para a internet, Só né? faltou o computador para streamar. Então, eu já tinha essa experiência de fazer esse tipo de estrutura, né? Mas com transmissão ao vivo mesmo, foi uma outra vertente que surgiu ao longo da história da 13, que foi os esportes. Né? A gente começou a fazer muito vídeo de esporte, de corrida de carro, de surf, de skate, enfim. Então, esse rolê do esporte foi o que me abriu a porta para a transmissão ao vivo. Em 2010, um dos meus clientes
que a gente filmava umas corridas dele, falou, pô, preciso fazer uma transmissão. Bora? Eu falei, pô, eu sou especialista nisso daí, cara. Nunca tinha feito, né? Aquele moleque corajoso, ousado. Falei, bora, comigo. Vamos fazer. Pô, eu edito, cara. Se eu pego, Nossa, é só ligar ao vivo e editar na hora. E vambora, né, cara? Só que na época, cara, era muito roots, cara. A gente não tinha as Atem, não tinha, cara, os cabos. A gente usava, cara, câmera RCA, saía da câmera o RCA. Amarelinho, transformava vermelhinho, em rede. Uhum. Aí a rede vinha... Chegava num computador que transformava em USB. Cara, era uma gambiarra atrás da outra. Tudo pra dar problema, né? Certo, exatamente. Tudo pra dar B.O. Cara, a gente não tinha a estrutura que hoje em dia. Hoje em dia você tem sistemas de switcher minúsculos. Você tem... Tecnologia de ponta. Placa de captura absurda. Qualidade absurda, 4K. Né? Tranquilamente. Então, eu sofri muito, cara, no começo, porque quem fazia a transmissão ou era a galera que vinha de TV... Que aí estava acostumado com broadcast, equipe grande, né? Enfim, estrutura, né? Unidade móvel e o caramba. E começou a abrir essa possibilidade para o cara que é o produtor independente também conseguir fazer. Que antes o mercado era muito, quem precisa fazer uma transição, tem que pegar algum canal de TV. É parceria com algum canal de TV. Né? Então, ou pelo menos com alguém que trabalhe com TV que vai ter essa expertise. Nessa época aí de 2008, 2009, né? A gente está falando ali de por aí, 2007, 2008, 2009, 2010. Durante esses 4 anos aí eu fiz muita transmissão de corrida de kart. E era assim, muito legal, cara. Era uma experiência de coragem mesmo, cara, de ir lá e falar, não, vamos fazer isso dar certo. E ali eu aprendi muito, cara. Então, na real, o que me levou mesmo para esse rolê de transmissão mesmo foi esse mercado mais do esporte, né? Que a gente, aqui na produtora, a gente fazia música, esporte e corporativo, né? Sensacional, Ivan. Que experiência que você deve de ter vivido em cada uma dessas situações na tua vida. Eu fico me imaginando aqui, cara, produzir... Na época... Você me passou aqui, cara, na época da fita, do rolo... da negativa. Cara, é muita bagagem. Olha o nível de tecnologia que a gente tem hoje. Não, absurdo. Cartão de memória, tudo digitalizado. Cara, você controla o computador via celular, iPad, mesa de som via iPad. Você controla a câmera via controlinha. Controle PTZ, é incrível isso. Mas e o Estúdio 13? Ele é novo, ele é recente, porque eu sei que hoje você também é mentor de pessoas, né? Você tem alunos hoje, você tem curso, que é o DTT. Direção Técnica de Transmissão. Isso. Que é o Direção Técnica de Transmissão. Daqui a pouco, galera, daqui a pouco o Ivan fala mais sobre esse curso, tá? Mas eu quero, Ivan, entender um pouquinho mais da Estúdio 13. Legal. Tá? De tudo que você oferece aqui, de tudo que você faz. Porque, cara, expertise você tem demais. Isso não tenho sombra de dúvidas, que a pessoa que senta aqui hoje, na Estúdio 13, para gravar um podcast, ela não vem aqui por causa de um microfone e de uma câmera. Ela vem por causa de uma pessoa, né, a pecinha. Sem dúvida, a pecinha que fica ali por trás. Uma equipe, cara, você aqui, o Fernando, cara. Uma experiência incrível, sensacional, que está aqui operando. A pessoa, além de tudo que é um equipamento e um local de qualidade, ela tem pessoas com uma expertise para dizer... Não faz isso, vai por aqui. Ou, ok, show, gostei, vai nessa estratégia, que é fazer uma curadoria de conteúdo realmente para que a pessoa tenha uma entrega melhor. Então, me conta um pouco mais sobre a Estúdio 13, por favor, Ivan. Cara, eu vou voltar um pouquinho só antes do estúdio, só para embasar o que aconteceu, né? Em 2019, eu comecei a pensar em começar a gerar conteúdos de audiovisual. Né? Eu estava num momento muito legal, eu tinha lançado meu filme em 2015, meu filme bombou, a gente viajou o Brasil inteiro com o filme, um documentário sobre o rapper Sabotage. Legal! Pô, desculpa, Ivan. Isso foi antes, me conta sobre esse estúdio. clipe, cara. Isso foi antes do estúdio. Na real, o que foi? Eu, em 2002, logo no começo da produtora, a gente fez um documentário que chamava Favela no Ar. Que era um documentário em parceria com uma produtora gringa, que eram uns caras da Dinamarca e uns caras da Suécia. Eles vieram para o Brasil e eles queriam fazer um documentário sobre a música underground de São Paulo. E, cara, na época, o que era underground era isso, era o rap, punk e tal.
E ali a gente já tinha um histórico de videoclipe de rap. Sim. Então indicaram a gente para esses caras. Que legal. E a gente fez um documentário em parceria, que é o Favela no Ar. No Favela no Ar, eu entrevistei o Sabotage. Foi um dos personagens que a gente selecionou. E ele faleceu, cara, se eu não me engano, 6 meses depois. Uau. Poxa. Que eu fiz a entrevista com ele. Então, eu sabia que eu tinha um material muito rico na mão. O documentário do Sabotage, eu comecei a correr atrás dele em 2003. E fui lançar ele em 2002. Eu comecei a fazer e fui lançar ele em 2015. Olha lá. Uau, a nossa. brincadeira dos anos, né, cara? Dos 13 anos que eu esperei desde quando eu comecei. Mais uma vez entra o Mais número uma 13. vez o número 13 Caramba. aí. Eu comecei em 2002 e lancei ele em 2015. Então eu fiquei 13 anos, cara, produzindo esse documentário. E aí eu digo, que doideira. Que doideira, cara, porque a gente tá falando de tecnologia, a gente tá falando de mídia. Eu passei por várias mídias. A gente filmava com câmera Hi8. Perfeito. Depois a gente começou a filmar com mini DV. E já era, Já era mini absurdo. DV já era um tinha as mini absurdo. DV, tinha a PD 100, a PD 170, a PD 150. Aí surgiu as câmeras HDV Z7, que não era Full HD ainda. Não era Full HD, era HD ainda, 1440, né? Então, pô, daí veio a Z1, aí começou as câmeras Full HD, né? Então, cara, a gente passou por todas as mídias possíveis no filme, né? Então, cara, no filme eu tenho imagem desde Super 8, VHS, cara, a gente tem... É muito doido hoje assistir o filme com esse tipo de visão, que você vai ver texturas de gravações... De épocas diferentes, de lentes diferentes, de muito sensores, doido isso, né, assim. de Ali câmera tem um lado diferente. histórico que é absurdo, né, cara? A gente poder ter tantas mídias de gravação no mesmo projeto. E aí foi um projeto gigante, fiz com lei de incentivo à cultura, pela lei do audiovisual, não era a lei Rouanet, eu usei a lei do audiovisual, com patrocínio do Itaú, grande oportunidade que eu tive, cara, de fazer negócio com pessoas grandes junto comigo, né? A gente lançou o filme bombou, cara. Então eu fiquei ali de 2015 até 2017, 18, praticamente, cara, todo final de semana uma exibição do filme em algum lugar. Era São Paulo, Fortaleza. E esse filme foi muito legal, cara, porque ele me colocou nesse cenário de documentário. Suplicy foi assistir meu filme, né, que cara? Legal! E no Festival de Cinema da América Latina. Aí, pô, aqui em São Paulo a gente tem os CELs, né? Que são as escolas, né, cara? Então, se eu não me engano, na época tinham 25 CELs. E aí ele fez a ponte da prefeitura para a gente exibir os filmes nos CELs, né, cara? Depois ele resolveu fazer um convite para eu exibir o filme na Cracolândia, cara. A gente chegou lá, na rua aqui, na Cracolândia. A gente parou a Cracolândia, a gente colocou 400 cadeiras lá, a gente levantou um telão de 10 por não sei quanto, levamos carrinho de pipoca. Cara, a gente fez uma rua virar um cinema para a galera da Cracolândia, que foi uma experiência assim, inesquecível, cara, inesquecível. Eu já passei esse filme num monte de sala de cinema, das salas mais tecnológicas do que tem. Um gaúcho de Gramado, Rio Grande do Sul, vendo isso, tipo assim, vendo hoje a realidade, que a gente só vê notícias, imaginar, cara, a Cracolândia parar para um projeto como esse, cara, isso absurdo. É incrível, cara. E lotou, a galera parou mesmo, todo mundo sentou, a gente liberou pipoca de graça, então eles faziam fila para pegar pipoca. Cara, foi um dia assim inesquecível, parceria com o Eduardo Suplicy. Uau. Na época, um dia, o Suplicy ele tinha umas coisas meio doidas assim. Um dia ele me ligou 5 horas da manhã e falou assim: Ivan, o que você está fazendo? E eu estava indo dormir, porque eu sou da madrugada. Eu gosto de ficar editando na madrugada. Funciona melhor. Eu estava indo dormir, eu falei, Suplicy. Ele falou, cara, quer tomar café da manhã comigo? Vem aqui em casa. Eu falei, beleza. Fui lá na casa dele, ele ficou felizão, porque tinha acabado de acontecer a exibição na Cracolândia. Ele estava meio assim... Aí ele sentou assim comigo e falou, e aí, qual que é o seu próximo projeto? Aí eu olhei para ele e falei, vou fazer um filme sobre você, cara. Aí ele, como assim, velho? Não sei o quê. Não, calma aí, preciso chamar minha mulher. Preciso... não sei o quê, não sei o quê. Que legal. Aí eu tava com esse projeto, né? Eu queria fazer um filme sobre o Suplicy. A gente conversou muito, fizemos algumas reuniões. Aí tinha um livro também que ia sair. Mas logo
Quando a gente teve essa ideia foi quando teve o impeachment da Dilma, entrou o Temer, aí o Ministério da Cultura já começou a ficar complicado, lei de incentivo à cultura começou a ficar complicado, aí logo na sequência entrou o Bolsonaro, e aí a gente não tinha nenhuma perspectiva de dinheiro via lei de incentivo à cultura, que, cara, male é isso que banca o mercado de cinema, né? A gente não é um dinheiro direto do governo, né, cara? A gente ganha uma carta em onde a gente pode ir até um patrocinador e esse cara vai, obviamente, abater do imposto que ele pagaria, mas ele que decide em que filme que ele investe, né? Mas, enfim, eu acabei desanimando um pouco. Isso é uma característica também um pouco minha. Eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas chega uma hora que eu... Cara, quero mudar, quero mudar, assim, agora eu não quero mais fazer videoclipe, quero fazer só documentário. Agora eu não quero mais documentário, eu quero fazer só não sei o quê. Eu canso, às vezes, no meu trabalho normal, tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, mas não tenho medo de falar isso, não. Às vezes eu canso e eu... De ser humano, né, cara? De ser humano, de saber que tem limite. De fazer sempre a mesma coisa. Isso, pra mim, é uma coisa meio entediante. Chega uma hora que eu... Por isso que eu gosto de transmissão ao vivo. Porque transmissão ao vivo, apesar de ser a mesma coisa... Tá aí, cara. É sempre uma buchinha que você tem que resolver. Não, isso me mantém vivo, você cara. Tá aqui numa resolver problema, me manter vivo. Às vezes, o conforto de estar tudo funcionando, pra mim é meio... Como é que eu diria assim? É meio entediante, cara. Eu gosto de chegar e falar, fudeu, eu preciso fazer. Adrenalina no sangue. Aí deu certo, deu. E aqui, Ivan, hoje você tá aqui, amanhã você tá em outra cidade, amanhã você tá com outro artista, é outro show, é outro público. Isso me faz sair de uma rotina que antes eu tava entrando numa rotina que eu não tava curtindo. Perfeito. Mas voltando ao estúdio, que eu acabei fazendo uma volta muito grande até chegar perfeito. Aqui. Só para entender realmente onde encaixou, onde entrou o podcast. E aí nessa época, o audiovisual 2019, no podcast. Eu já queria fazer um estúdio para gravar conteúdo. Seu conteúdo. Meu conteúdo. Eu queria fazer um conteúdo. A ideia não era locar, não era para terceiro, era para você. Para mim. Eu queria fazer E ali começou a pandemia, 2020. Perfeito. E, cara... Bem no encaixe ali. Por incrível que pareça, foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Eu tinha transmissão ao vivo. 4 vezes por semana. A pandemia era loucura, cara. Trabalhei muito. Você entrava de manhã, tinha live, meio-dia tinha live, à tarde tinha live, à noite tinha live, era uma loucura. Eu trabalhava assim 4 vezes por semana, ganhando bem. Então, nos meus dias de ócio, cara, eu resolvi começar a produzir conteúdo. E, paralelo a essa minha história com filmagem, eu tenho um plano B, uma carreira B, que é o meu lado com fotografia. Trabalhei muito com fotografia. Então, nessa época, eu queria já ter feito o curso de direção técnica, mas eu comecei a estudar tráfego pago, comecei a estudar marketing digital. Eu estava muito embrionário ainda nesse rolê. Eu falei, cara, não vou pegar a minha atividade principal e correr o risco de fazer cagada com um curso sobre essa atividade. Eu vou fazer um curso sobre o que, para mim, é o meu plano B, que é fotografia. Então, em 2000, eu lancei um curso de fotografia. Lá em 2000? Em 2000. Entendi. Não, desculpa, em 2020. 2020, perdão, agora. Tá. Em 2020, eu lancei um curso de fotografia, já entrando no Hotmart, começando a aprender como é que faz e tal. Fiquei com esse curso de 2020 até 2022. Foi quando eu falei, não, agora eu não quero mais fazer o de fotografia. Perfeito. Dei essa cansada minha. Deu uma cansada. Deixa pra lá, acha outra coisa. Acha outra coisa. E, pô, eu tava bem, cara. Eu tava com 600 alunos, cara. Eu tava, legal. Tava legal. Não foi porque não deu certo, foi porque eu cansei mesmo e... Bora pra outra. E resolvi fazer o que era o que eu queria antes, fazer o curso de direção técnica. E ali, o curso de fotografia eu gravei durante a pandemia na sacada da minha casa, do meu apartamento. Que isso? Gravei todo lá. E aí eu falei, cara, eu não quero fazer o curso de direção técnica, velho. Pô, na sacada do apartamento, de casa. Mano. Eu tô falando pro cara fazer uma live, eu não posso fazer na sacada da minha casa, tá ligado? Entendi. O curso de fotografia, beleza. Até vai, agora... Eu não posso. Aí foi aí de um estúdio, de uma quis estrutura. Fazer estúdio pra mim. A ideia do Estúdio 13 foi eu ter um espaço para gravar meu próprio conteúdo. Então, o meu foco aqui ainda hoje é esse. Não é alugar... Eu alugo para os outros como uma forma de... Ainda não é. Não é o teu core business hoje, alugar o estúdio. Vamos lá. Se alguém está assistindo agora, chegar até você
você pode abrir a Vai ser possibilidade. super bem recebido, pode alugar, mas não é uma coisa Não que é eu o teu corro muito negócio atrás. principal hoje. O que eu quero alugar o meu estúdio ao ponto dele se pagar. Perfeito. Então, a minha conta aqui, eu faço uma coisa, pensando num 30 Isso eu queria dias, entender. 30 Posso dias te no perguntar? mês. Claro, à vontade. Tranquilamente. tô aqui pra falar São isso. Paulo, tá? Sala comercial. Aqui tem o quê? 30 metros quadrados? Por aí. Por aí, São né? 32 27, metros quadrados. 30, 32. São 5 por 6 aqui, Tá. se eu não me engano. Qual o custo de aluguel aqui? Cara, aqui, que eu gasto por mês, somando internet, condomínio, IPTU, eu gasto aqui R$3.500 por mês. 3.500. 3.500. Ou seja, para essa conta fechar, você precisa de quantos episódios? Falando de negócio, falando Cara, assim vamos dos pensar, bastidores eu mesmo. faço, a R$800 o episódio. Então, R$800 a tua hora de estúdio um hoje. cliente que fecha o mês, ele me paga R$2.400. Ou seja, 2 clientes para mim, que eu alugue, eles pagam a minha conta e ainda tem um dinheirinho para eu Dentro desses investir. 800, qual a sua entrega Cara, pro a gente- cliente? Hoje a gente entrega o episódio bruto, então a gente Perfeito. tem um corte que a gente faz no dia, mais o material todo bruto pra edição de câmera de e de áudio. Microfone também, a gente Legal. grava separado, Separadinho. cada microfone, e a gente manda pro cara sempre a versão que a gente cortou na hora, Que já tá pronta que para já mandar tá pro pronto, YouTube se o ou cara algo quiser assim? pegar aí, às vezes, óbvio, o cara faz um erro no meio, desculpa aí, quero refazer a pergunta. Quer fazer Aí um ele tem que corte? se virar Sim. lá. Isso Mas o é pacote bruto, inicial. mas é um material bruto, realmente, tá? Isso. E aí, Pô, se tá ele quiser excelente. editado, a gente ainda tem o pacote de edição que a gente entrega também editado. Mas Pro estúdio às todo vezes a gente até tecnológico. fecha com edição nesse preço, porque é isso que eu tô te falando, porque não é meu core business. Isso aqui não é o que eu quero fazer. Não, excelente, Eu- excelente. Eu quero poder ter. Você tem planos, você tem pacotes que a pessoa Tem, quero tem. fechar uma temporada, 5, 10 tem. episódios? Tem. Tem. Quero corte A gente na faz vertical. também, na vertical a gente entrega. Quero- O Fernando, que é o operador, já era editor. Quero gestão do meu podcast. Isso hoje no início a gente pensou em fazer Uhum. isso, mas como a minha demanda de transmissão ao vivo bombou, cara, Tá, eu acabei entendi. ficando com pouco tempo para me dedicar ao estúdio. Então, na real, Você hoje. dedica mais à produção do episódio Hoje mesmo. o que eu quero cara, alugar o meu estúdio aqui. Se eu alugar ele 6 vezes, 6 dias eu venho trabalhar para ele alugado, eu tenho esse estúdio de graça para mim por 24 dias. Pô, né? sensacional. Esse que é o meu plano. Perfeito. Então eu alugo ele ao ponto de eu não ter que pagar por ele para poder ter ele para gravar meus vídeos. E tenho gravado bastante, né? Eu tenho Que usado, legal, Ivan. tenho usado muito. Sem E não só- intenção mesmo É. e o mercado tá girando. e não só, não, eu digo assim, do meu conteúdo próprio. Sim, sim, Eu- sim, sim. Eu aproveito bem os dias que o estúdio não está sendo alugado. Entendi. né? Então, além disso, isso aqui virou meu QG, né? Eu faço reunião aqui. Quando eu faço reunião, o cara senta aí, ó, acende a Senta luz. aqui, liga, como se estivesse põe o- num podcast. Põe o loginho do cara aqui na TV, o cara fica aqui. Já dá uma O cara experiência. tá fazendo reunião comigo, pô, já é outra vibe. Muito já é bom. outra vibe. É uma sala de reunião que eu transformei num estúdio de podcast, né? Então a ideia do estúdio, basicamente, é essa. Não é para ser a minha fonte principal de renda, é para ser o meu local de uso, né? Para gravar meu conteúdo. Ivan, vamos falar um pouquinho sobre tendência do audiovisual, tendência do podcast. Você é um cara que está inserido no mercado audiovisual há muito tempo. E não é aquele cara que está há muito tempo e parou no tempo, não. Você é aquele cara que está, cara, seguindo a onda, seguindo tudo que está Estudo, acontecendo. faço o teu curso. Estudando. Às vezes Exato. eu encontro aluno em outros cursos, o cara fala, pô, mas você é meu professor e está estudando junto comigo aqui nesse outro curso. Fala, é isso, Isso cara. que é massa. Tá? Eu tô aí também. É a gente ser humilde para Eu entender. ensino o que eu sei, mas tenho a consciência que eu preciso ainda saber bastante coisa. Exatamente. Para ficar de pé tem que saber, de vez em quando, sentar nas cadeiras Sem dúvida. certas para aprender, para poder ficar em pé e ensinar alguém. Mas o que você vê pro mundo? A gente fala podcast, original podcast é áudio, áudio. né? Era Ele coisa veio de lá rádio, do né? iPod, a galera da Apple. Os caras pensaram, pô, acabamos de falar aqui um conteúdo incrível na rádio. Só quem ouviu ao vivo ouviu aquele Você conteúdo. perde toda Não a ouviu, possibilidade. morreu. Nunca mais se ouve aquele conteúdo. Pô, por que a gente não grava o que foi falado e publica num diretório, num feed RSS, né? O cara vê a hora que ele quiser, né? Do iTunes, né? Que era ali da época do iPod. Pô, legal, bacana. Claro, temos algumas limitações. Internet ainda é muito fraquinha. Então,
Vamos jogar um áudio comprimido, MP3, tipo 1 hora de gravação vai dar ali seus 100 megabytes, 100 megabytes de arquivo, 50, 70 megabytes, vamos comprimir esse arquivo para a galera ouvir em casa fazendo download. O mundo, né? A trajetória do podcast. Agora veio a evolução, internet, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi de alta qualidade, quase em todo lugar hoje em dia, né? Ainda não tem na rua, em alguns países já tem na rua a internet à vontade, a pessoa conecta a internet da cidade, ela fica roteada em qualquer lugar que ela vai com a internet boa. Mas o ponto é, o que você, na sua visão profissional, vê para curto, médio e longo prazo? Longo prazo é difícil definirmos, né? Sim, mas muito, né? O que a gente... O que na tua visão tem aí pro Isso pro você futuro? diz relacionado a podcast? A podcast. Legal. Ao audiovisual podcast. Ao videocast. Vamos Perfeito. chegar no ponto. Perfeito, Vídeo. Perfeito. Cara, o que eu sinto muito, e não é só aqui achismo, também é um pouco baseado em pesquisas, né, que eu acompanho, a gente teve um movimento de quando começou a pandemia, as pessoas tinham disponibilidade de tempo e elas tinham o computador e o celular como a fonte de ir para o mundo, né? Eu estou dentro da minha casa, mas a minha forma de ainda estar no mundo é via celular e via computador. Então, nessa época, cara, que bombou, né, a maioria dos videocasts, o videocast que bombava eram videocasts generalistas, eram videocasts que abordavam cada dia um tema diferente. Né? Hoje eu vou falar sobre total. astronauta, amanhã eu vou falar sobre surf, depois de amanhã eu vou falar sobre pedra, depois de amanhã eu vou falar sobre qualquer assunto. lua, sei lá. Então, assim, era o que Flow, Podpah, Perfeito. o próprio Inteligência Limitada do Vilela, que são interessantíssimos. Desnichados, né? Que são desnichados. Eu acho que eles tiveram esse momento onde cresceu muito e isso bombou absurdamente. Quem pegou essa onda, estourou. Não só eles, como outras pessoas ainda conseguiram pegar um pouco desse hype, né, desse momento. Porém, cara, hoje, o que eu entendo, que eu acho que é tendência, são podcasts nichados. Boa. Que não vão bombar absurdamente, porque são nichados. Concordo. Mas... É para um público específico. É para um público muito específico. Mas o que eu acho que a galera ainda não está acertando a mão, digamos assim, é que eu acho que tem pessoas fazendo podcast nichado e não tem um serviço atrelado, não tem não tem nada atrelado àquilo. Então, vou te dar um exemplo. O cara vem aqui e faz um podcast aqui sobre, sei lá, capoeira. Cara, se o cara não dá aula de capoeira, se ele não dá palestra sobre capoeira... Ele nem sequer conhece direito a capoeira. Não, eu digo assim, como é que ele vai monetizar isso? Porque Entendi. É aquele papo que a gente, né, enfim, conversou no off aqui. A pessoa que começa a fazer um podcast, ela acha que em 2 meses ela vai estar rica. Vai bombar, ela acha que ela vai estar lá na ilha de cara sendo entrevistado pelo Amaury Júnior. E não vai, cara. Não é tão rápido assim. Não é. Então, o cara que vem com essa intenção de ganhar dinheiro com podcast... Cara, desculpa dizer, assim, não que não exista a possibilidade, mas ela é muito difícil, cara, de você realmente ganhar dinheiro com o podcast em si. Mas você vai vender mais o teu trabalho. Vai ter fila de patrocinador querendo patrocinar. Não é assim. Não é assim. Então, o que eu acredito? Eu acredito no podcast nichado, Perfeito. que ele está atrelado a ou serviço ou conhecimento produto, online, conhecimento, curso. Ele tem que estar atrelado a alguma coisa. Você vai ganhar dinheiro mesmo aqui. Você vai ganhar dinheiro no que está atrelado, né? Hein, Ivan? Inclusive, StudioCast, eu convido você a conhecer a Studio Academy. Perfeito. Que é isso. Convido você a conhecer você tá fazendo, o DTT. Você está fazendo um podcast sobre podcasts e você tem algo a oferecer. Exato. Quer aprender mais sobre tudo que estamos falando aqui? Vai lá, studio.academy, conheça todo o ecossistema. Assine a plataforma e faça parte da comunidade. E você que quiser conhecer, hein, Ivan? Conta aqui pra galera sobre o teu treinamento que tá top demais. Maravilha. Falando sobre isso, tá? Sendo intencional, vou olhar aqui pra câmera central, produção, fecha aqui na gente na câmera central. Sabe por que eu tô falando isso? Pra mostrar pra você que o que o Ivan acabou de trazer sobre tendência é exatamente isso. E não é sendo maldoso com você, nem pretensioso, empurrando produto pra você que não faz sentido algum. Não. É pra você entender
o que o Ivan acabou de colocar na mesa, que é você criar um podcast com intenção, intencional, que tem futuro. Não simplesmente, igual me procuraram, falei até em outro episódio com você, um hobby. Legal ter um hobby como podcast. Se você tem condições, cara, que legal. É a tua intenção, você tem condição para ter isso como hobby, pagar, investir, vamos dizer assim, para ter um hobby, show. Mas, cara, vamos lá, tem tanto hobby aí que você pode utilizar, que seja dormir. Sem dúvida. Durante aquela 1 hora. Sem dúvida. Mas a questão é, seja intencional. Por isso eu estou convidando você a conhecer a Studio Academy e conhecer o treinamento do Ivan. Ivan, me conta mais sobre o teu treinamento de direção para transmissão ao vivo. Ao vivo. O DTT. O DTT, Direção Técnica de Transmissão. Por que eu fiz esse curso, né, cara? Porque bombou a minha demanda e eu precisava achar pessoas que tinham o mesmo conhecimento que meu para eu poder dividir trabalhos, eu poder pegar 3 trabalhos no final de semana, montar um time, eu ir para um lado, montar um time, mandar alguém para um lado, montar um time e mandar alguém para outro lado. Entendi. E eu tinha dificuldade de achar pessoas que tinham o mesmo conhecimento que o meu para poder, cara, assumir a responsabilidade de uma transmissão. Então, as pessoas ficaram muito preocupadas. Vou ser operador de câmera, eu vou aprender a operar câmera. Sou um ótimo operador de câmera. Aí tinha um outro cara que era o operador de VMix, ele é muito bom operando VMix. Aí tem o técnico de som, ele é muito bom sendo técnico de som. Mas tem que ter alguém para ligar esses caras. Tem que ter alguém para pegar esses caras, para dirigir toda essa galera, coordenar, né? Também ajudar a fazer orçamento. Isso, Ivan. Então, eu senti a falta do meu perfil no mercado. Entendi. Eu sentia a falta de pessoas que tinham esse conhecimento de cara. Eu sei mexer na câmera, eu sei operar o VMix. E há uma demanda grande para esse mercado. Eu entendo o que o cliente quer, eu consigo sacar o que o cliente quer e eu consigo entregar com segurança o que o meu cliente está sonhando. Porque é aquilo que a gente lida com sonhos, né, cara? Então, um trabalho. Expectativa, é um evento, né? cara. Às vezes você vai fazer um evento, o cara tá um ano inteiro esperando aquele momento, cara. Ele tá jogando na tua mão uma responsabilidade de transmitir aquilo pro mundo. Às vezes aquilo ali é o investimento da vida do cara. Às vezes é muita coisa, é muita grana envolvida, cara. Isso a transmissão é um pedaço pequeno, mas a gente tá responsável por mostrar. Então, palco, é luz, é show, tinha essa dificuldade, pessoas, cara, de achar. Então eu falei, cara, inicialmente não era para eu vender. Inicialmente era para eu fazer um treinamento para chamar meus brothers e falar, velho, é assim que eu faço, velho. Faz assim nesse outro trampo aqui. Assiste essas aulas aqui e faz. Porém, cara, eu comecei a assistir, eu mesmo assisti, e eu comecei a ver que eu gravando, Christian, eu me organizava. É tipo dirigir. É tipo você explicar para alguém, cara, por que você aperta a embreagem, já troca a marcha. Cara, isso é uma coisa automática. A gente se não torna sabe... uma força do hábito. É do hábito. Você faz no piloto automático. Então, eu trabalhei por muitos anos no piloto automático. Quando eu me dediquei a ensinar, eu me organizei. Porque eu tive que me organizar. Eu falei, cara, mas por que eu faço A época que eu mais aprendi na vida foi ensinando. Foi ensinando, cara. É um absurdo. Mas aprendo, não aprendi. Porque aprendo. Eu preparando a minha aula... Eu estou formatando na minha cabeça uma coisa que era no piloto automático, eu estou tirando ela do piloto automático e estou jogando ela em procedimentos, em passo a passo, em organização. Isso, para mim, cara, me ajudou como profissional absurdamente, porque eu trabalhei no piloto automático por muito tempo. Então, a ideia do curso é ensinar a pessoa a conseguir liderar uma transmissão ao vivo, de escolha de equipamento, escolha de cabo, escolha de conversores, né, escolha de software que vai usar para fazer a transmissão, né, de equipe, qual equipe que eu tenho que ter, né? Eu tenho um conhecimento que eu acho que é um conhecimento suficiente para me ensinar as pessoas, mas eu tenho a certeza de que eu não sei tudo. Então, muitas vezes, cara, como que eu resolvo isso? É montar a equipe certa. Monte a equipe que me complemente. Eu tenho uma deficiência, por exemplo, vou dar um exemplo chucro aqui, sabe? Um som. Eu vou pegar um belo técnico de som na minha equipe. Sabe o que está fazendo. E ele vai resolver as questões que tiverem. Sensacional. Eu tenho uma dificuldade com TI. Eu vou ter um técnico de TI na minha equipe. Eu vou pôr um cara que manja disso, que vai assumir uma responsabilidade que eu não manjo. O que eu manjo, eu faço. O que eu não manjo, eu contrato alguém que manja. Show. Então, a ideia do curso era meio essa, assim. Então, a gente quer formar diretor técnico. Para esse cara poder, futuramente, abrir uma produtora de transmissão ao vivo. E eu te pergunto, Ivan, se o cara agora que está assistindo a gente quiser adquirir esse treinamento, como é que ele faz? Cara, você vai lá, tem o endereço do site que é
tecnicodetransmissão.com.br. Tá aqui, tá no link aqui, tá aqui você já vai embaixo. direto para lá, né? Quem é da comunidade do Christian, quem tá vendo isso daqui pela comunidade do Christian, tem lá um cupom de desconto. Só me chamar. De 20%, galera, que a gente tá dando para quem vem aqui por esse vídeo, pela comunidade, que é Só me Estúdio chamar. Academy. Dá um toque no Christian, que ele vai te passar o link já com o lance do cupom, tudo Sensacional, certo. Que a gente quer realmente juntar as comunidades. A gente teve aqui a oportunidade, um tempo atrás, de fazer uma aula com a minha comunidade junto com a sua, que eu achei que foi muito bacana essa possibilidade. Uma sinergia muito legal, uma meus troca alunos incrível. Conversando com os seus e, cara, a galera te conhecendo, a tua galera Exato, me igualmente. conhecendo. E eu acho isso sensacional, assim, cara. Acho que a gente pode entender que realmente tá aí o conceito de comunidade, Ivan, né? sensacional. Eu sei que nós temos aqui, cara, se a gente ficar 5 horas aqui, cara, 10 Dá pra gravar uns horas. 20 episódios aqui, né? Cara, a gente vai muito longe. Não quero exagerar aqui também. Outro dia a gente para e fala mais, traz mais sobre tendência, equipamento, live, tem muita coisa. Mas eu fico muito feliz, Ivan, em poder trazer a tua história aqui pra galera. Da onde você veio, cara, o caminho que você trilhou. Agora, só uma pergunta final e bem objetiva. Foi fácil? Cara, foi fácil. Com certeza não foi, mas é muito prazeroso, cara. Vou falar para você, trabalhar com isso principalmente transmissão ao vivo, cara, que são aquele evento que você chega, montar um estúdio num lugar onde não tinha nada até 4 horas atrás. Então você chega num galpão, esse galpão ele tá vazio, você de repente depois de 8 horas, 4 horas é meio pouco. Mas depois de 8 horas você vê que tem um palco, tem um telão, tem set tem não preparado. sei quantas luzes, tem mesa de corte, tem mesa de som. Aquele evento acontece. Depois de 3 horas, aquele evento some. Desaparece. Isso pra mim, cara, é mágico. É incrível. Isso pra mim é mágico. Eu entrar no trabalho e ver aquilo acontecer. Obviamente, a gente trabalha também por dinheiro, não é só por satisfação e por amor. Mas, cara, quando eu vejo que tudo dá certo, cara, é indescritível, assim, essa sensação de entrar no carro, sentar e falar, cara, deu tudo certo. Porque, cara, tem muita possibilidade de dar errado, né, cara? Então... Concordo. É um cabo que pode falhar. Às vezes são coisas bestas. Adrenalina da live, é constante, da emoção, da produção é incrível. Então a sensação de terminei, entreguei, cara, é muito sensacional. Bom. Ivan, obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado por me receber aqui, na tua casa. Agora, pra gente finalizar esse episódio... Vamos fazer um breve tour, agora já num outro formato de câmera, tá? Vamos sair das câmeras normais aqui, vamos para um celular, coisa mais rápida e dinâmica, mas você vai conhecer em mais detalhes o Estúdio 13 junto comigo e com o Ivan. Bora lá. Pessoal, vamos iniciar aqui então um breve tour, hein, Ivan? Mostrando um pouco mais do Estúdio 13, toda a estrutura e realmente, hein? A ideia é mostrar os bastidores, coisa boa, o audiovisual, verdade, o estúdio, a verdade. Daqui a pouco a gente vai mostrar ali, ó, o que fica por trás das câmeras. Com a gente aqui está o Fernando. Fernando, obrigado por filmar a gente aqui. É o nosso operador aqui, hein? Quem está aqui? O Fernando faz toda a parte de operação Fernando técnica do estúdio. Ele é o responsável. Legal. Foi meu aluno, aprendeu lá e já pus para trabalhar. Que bacana, hein, Fernando? Sensacional. A gente comentou sobre a falta de profissionais, é isso. A gente ensina a galera para pôr a galera para trabalhar mesmo. Essa é a ideia. A ideia é que a galera saia trabalhando. Ivan, aqui você tem então 2 Rode PodMic. Isso. Na verdade a gente tem 4. São 4. Nessa mesa. Como a gente estava gravando só eu e você aqui, sim, a gente posicionou 2. Mas eu tenho 4 desse PodMic, que é um microfone que eu adoro, tá? Agora, vamos lá, desculpa, cara. O cenário, pelo amor de Deus, isso aqui, cara, tem século de história aqui nesse cenário, tá? É verdade. Tem Super 8 aqui, ali, projetor. Olha isso aqui, cara. É Canon Cine Projector aqui, ó. O S2 da Canon. Posso? Me permite? Claro. Não derruba, Christian, por favor. Olha isso aqui, galera. 7,70mm, deixa eu ver. Essa lente aí é 1.4. Aqui, cadê? 1.4. Aqui, o bocal 58. Cara, Pentax. 1.4 a lente. 1.4. Sensacional. Olha isso. Mas enfim, senão a gente vai ficar aqui até amanhã mostrando cada detalhe aqui. Mas vamos mostrar um pouquinho mais dos bastidores aqui dessa parte de trás, Ivan. Vamos lá.
Aqui a gente tem uma mesa, sim, óbvio. Mas uma mesa de quê? Ela tem 2 pela minha 2 visão, por 1. 2 por 1, cabe aí tranquilamente. A gente aqui. coloca até 4 pessoas, né? Então a gente Tá. tem os 4 microfones e eu recebo de volta da minha mesa 2 cabos de fone de ouvido. Então, Perfeito. quando eu quero pôr fone de Por ouvido... isso a medusa. Por isso a medusa. Fernando, por gentileza, chega aqui comigo. Vou baixar aqui um pouquinho só para mostrar pra galera. Posso, Ivan? Lógico, aqui é bastidor mesmo. Aqui Então, é bastidor. no estúdio, Aqui a gente tem medusa. a gente esconde os cabos do microfone por baixo da mesa Certíssimo. e chega na medusa. Da medusa eu levo um cabo só Um cabo. que vai chegar lá na nossa mesa de som. Muito bom. né? Vamos ver Então, como é que vamos tá lá. aqui a ilha de operação? Chega aqui, ó. Por favor, Ivan. Aqui a gente tem um sistema, Christian, que eu pensei em fazer um sistema onde ele fosse de fácil operação e principalmente em que uma pessoa só conseguisse resolver. Uma operadora resolve. Tudo. Câmera, áudio que legal. e corte. A Stream Deck traz do VMix. Vamos lá. 3 câmeras PTZs Isso. da Neo ID, né? A Neo ID. São câmeras NDI. NDI. Então eu estou recebendo Tem a imagem. HDMI. Tem Se quiser HDMI, botar e no tem Switch, SDI também, tá? Eu poderia estar fazendo isso com uma Atem, mas por uma questão de economia de equipamento parado aqui no meu estúdio, Bom. eu quis fazer via NDI, porque eu recebo no VMix todas as câmeras abertas, tá? Então Entendi. eu faço o corte no VMix. Então eu uso uma Stream Deck, Legal isso aqui. é uma Stream Deck que a gente Faz um corte mapeia, aí pra galera e ver. aqui, ó, eu vou clicando, ele vai Caraca. cortando ali. E o legal do Stream Deck é que ele me dá o preview da No imagem. Stream Deck aqui. Ele Então, dá se o eu preview tô da sentado imagem. aqui... Aparece em tempo real. legal. Ele me dá aqui o preview, né? Então aqui eu sei que, ó, vendo, eu sei que isso aqui é o plano aberto. Eu sei que esse aqui é o plano lateral e eu sei Sim. que isso aqui é outro plano. Aí aqui entra uma outra coisa, né, Christian? De organização. Aqui, por que que... vou te dar um exemplo. A minha câmera da esquerda, ela é minha câmera 3. Tá, Eu faço ao contrário. Câmera 3, Eu faço a mesma coisa. 2, 1. Por quê? A câmera que está aqui pega a imagem de quem está aqui. Então, cara, o que eu gosto? A câmera 1, para mim, eu quero que seja a câmera da O esquerda. lado da pessoa. O lado Isso da pessoa. é mais intuitivo. Porque eu estou também. editando, pro editor, eu estou aqui, 1, 2, 3. Três, Mas isso aí. para ele, pelo posicionamento de câmera, está invertido. Então ali é a minha câmera... Eu achei que era o único que fazia isso. mas isso é uma questão de mais organização, intuitivo. é intuitivo. Porque quando eu O tô meu olhando- botão da esquerda é o cara que Isso está na aí. esquerda, o botão da direita é o cara que está na Digamos direita. que eu estivesse sentado aqui na direita. O Christian falou botão 3. Botão lá. Botão 2 no meio. Botão 1 quem Exato. tiver lá. Só que a câmera 1 é aquela ali. É isso. E a câmera uma inversão. 3 é aquela lá. É uma inversão Uma de inversão quadro. de posicionamento. Mas, Normalmente numa sensacional. live a gente numeraria pela ordem que ele chega. Né? Aqui nós temos então um Legion 5i, correto? Sim. Um gamer. Vamos lá, RTX Core 7, uma 2060, 4 GB, né? Esse aqui é de 6 VRAM. GB. 6 GB 6 de gigas. VRAM, ou seja, tá aí galera, realmente uma estrutura profissional. Pô, Rodecaster Pro 2, E aí, só uau! finalizando o áudio, né? Então, como Sim. eu disse, a gente está recebendo lá os microfones, eles chegam na Medusa, a Medusa Vem chega pela para mim Medusa. aqui. Então eu tenho 4 microfones Sim. e 2 P10 de Duas saída, mandadas 2 voltas de fone de ouvido lá para quem precisar de Então, fone. por quê? Porque eu comprei a Medusa errada. Minha Medusa era para ser 4 fones para receber. Entendi. Então, cara, comprei, Perfeito. já tava usando e, cara, Tá aqui funcionando a gente lá usa embaixo, muito legal. pouco fone. Eu também. Olha, eu optei Faz por um ano deixar que não mais uso mais clean. fone no estúdio, tá? É, Faz um eu ano. aqui também. Vamos lá, até tirei totalmente. Ele tem o lá, suporte. por quê? Porque aqui a gente tem a possibilidade do cara poder fazer um podcast com alguém online. Vamos pra lá. Então, se o cara Bora. tá online, aí sim eu preciso ter um retorno de áudio para ele. Sensacional, Tem Ivan. vezes que a pessoa aqui não consegue vir, a gente tem essa possibilidade da pessoa entrar online, Cara. via Zoom, a gente põe a pessoa na TV. Muito né? bom. Então, cara, resumindo, basicamente é isso: 4 microfones da Rode, que é o PodMic, chegando numa mesa de corte, fazendo luz ali atrás. Podcaster Pro. Iluminação, são 2 Yong Nus, Dois né? Yong Nus, Vou mostrar aqui de 100 pertinho, ó. watts. 2 Yong Nus 100 watts. de 100 watts. O YN Lux número 100.
Cara, aí aqui a gente fez uma adaptação, né? Usando o cinefoil, né? Que é aquele que isola papel, mais, um deixa papel mais de alumínio, direcional. que a gente né? quis fazer bem no foco só na Bem pessoa para não focada. espalhar na luz Olha só. do estúdio, né? Incrível, a luz fica bem direcionada aqui, ó. E ela No rosto dá da uma pessoa. filtrada porque a gente colocou aqui um Aqui atrás tem um contra, né? Sim, aqui a gente usa 2 LED 600 da Yangnu Da também. Yangnu 600 também, com uma gelatininha ali, só pra dar, né? Gelatina é pouco. uma peliculazinha branca pra Isso. dar aquele soft, né? Deixar mais suave a luz. E aí atrás Então, dos armários também tem a luz que a gente acende a luz atrás do armário. A gente pode ligar de Também, qualquer cor também. refletor aqui de luz pra fazer uma alteração de Isso. cor. Ivan, Tudo sensacional. junta, né, cara? Você vê que Parabéns dá pela pra fazer. estrutura. Tem, vamos lá, tem possibilidade aqui para gravar curso, vídeo, Sem aula, dúvida. workshop, Sem produção dúvida. de conteúdo, de tudo. Eu gravo conteúdo. E Aqui galera? o que a gente mais faz é conteúdo, curso online e podcast, né? Então, além do podcast, tem essas. Segue o essas Estúdio coisas. 13, segue, vamos lá, Estúdio 13, para te seguir no Instagram. Legal. Se você for no Instagram, pro estúdio, tem o Estúdio 13 Live. Estúdio 13 É o nosso perfil Vai estar do tudo aqui Instagram. na descrição. Nosso perfil Tá do tudo aqui Instagram. no E o YouTube é Estúdio 13. Tem o canal do YouTube, que é onde a gente Sensacional. posta nossas coisas lá. Irmão, Cris, eu fico muito mais feliz uma que vez, você tenha cara. vindo aqui, cara. Pô, Obrigado. pra mim é um orgulho poder ter você como amigo, pessoa que eu posso realmente Pô, fico honrado de estar acompanhar aqui. e ficar muito feliz toda vez que fazer você posta. parte de um pouco dessa Sem trajetória, dúvida. da tua história, tá? E pessoal, o que vocês acharam desse episódio? Deixa aqui o comentário, se inscreve no canal, ativa a notificação, se prepara para muito mais conteúdo que vem por aí. Sensacional. Vida longa ao teu projeto. Show! Primeiro de Massa, março. Ivan! Valeu demais.